A gente passa boa parte da vida tentando se encaixar em lugares que nunca foram feitos para nós. Desde cedo dizem quem devemos ser, como devemos agir e até o que devemos querer. Sugestivamente nos empurram a uma vida padrão de crescer, estudar, trabalhar, casar, comprar uma casa, ter filhos e se aposentar para conseguir viver a melhor idade e ter uma liberdade financeira. Mas em algum momento da vida, se você é um grande questionador da existência como eu, você já parou para se perguntar quem você é, quem eu sou, de verdade. Descobrir a própria identidade é um processo longo, é um caminho de escolhas, dúvidas e erros, e principalmente de coragem. Coragem de ser autêntico muitas vezes em um mundo que prefere que sejamos cópias. Porque no fim das contas talvez a felicidade seja isso, né? Ter realmente a liberdade de ser quem você é. E quando a gente descobre isso, começa a perceber que identidade não é só o que temos por dentro, mas ela também pode ser expressa nas coisas que criamos. O Nerd Nômade é um projeto de curiosidade intelectual, criatividade e desejo por liberdade. A ideia nasce de um sonho antigo de viajar ao mundo, explorar o que nós temos através da viagem, e o Nerd Nômade está se tornando algo mais do que uma marca. Representa a jornada, a missão, um propósito, e é isso que a identidade do Nerd Nômade deve representar. Além de representar a minha personalidade, a minha identidade, junto com o projeto. O projeto é feito basicamente de mim, tendo as minhas experiências, as minhas expectativas e vivências do mundo e dos conhecimentos que eu quero trazer, junto com o projeto do canal que tem essa identidade. E todo projeto precisa ter uma cara, uma identidade, um visual, um símbolo, e como designer gráfico eu não poderia deixar de trazer a identidade do Nerd Nômade. Então o conceito da marca, ele se baseia no nerd que sou, que gosto de estudar, que gosto de acompanhar a cultura geek, os filmes, a ciência, a psicologia, a arte. Então gosto muito de explorar tudo isso daí, por isso o nerd e o nômade que serei, em busca de liberdade, de exploração, de conhecimento. Em essência é aprender muito pelo caminho, filosofar admirando as paisagens e compartilhar com vocês meus pensamentos de reflexão, de forma leve, descontraída, no dia a dia, quando eu paro para pensar e reflito sobre as coisas. O logo, na sua maior parte, é tipográfico, onde eu trouxe o O do Nômade um pouco mais ressaltado, com a seleção do designer gráfico ali, né? Do design, tipo o Illustrator, que é o programa que eu uso para edição de imagens e vetores. Ele traz a seleção do O, que fica ali, representa um pouquinho meu lado nerd e designer, no qual eu tô trazendo agora. E o cursor do mouse no meio do logo traz esse lado mais de tecnologia, de informática, e também simboliza a bússola, né, o círculo com uma setinha no meio, que representa o destino, o caminho. Se esse é o logo, o que é esse outro logo aqui que tá na na tela do meu computador? Eu tive o primeiro sonho de servir a Força Aérea. Eu servi aqui em São José dos Campos, no DCTA. Ninguém concorre nas teclas e celtas. Se você não aguenta, porra, pede pra sair. Se você não aguenta, porra, pede pra sair. E lá é muito comum a gente ver brevês. Esse é um brevê que eu criei pro Nerd Nômade. O brevê a gente encontra muito na farda dos militares, né? No ombro, no peito ou na cobertura, que é o bonezinho. Pra quem não sabe, é o boné do militar, a gente chama de cobertura. Então os brevês ficam ali e eles representam a especialidade do militar, da pessoa que ralou pra conseguir aquela insígnia pra colocar no peito. Então ele teve muito estudo, ele passou por muitas batalhas e pode ostentar na sua farda o brevê daquele curso. Quem estiver mais perto dessa área de militar ou já viu alguns militares deve ter visto brevês como os cães de guerra, paraquedista, SAR, comandos, guerra na selva, resgate, enfim. Para representar parte dessa minha história e da jornada que eu quero seguir, eu criei esse brevê, essa insígnia, para andar comigo e para ostentar essa missão que eu quero realizar. Assim como nos brevês militares, que tem um desenho no meio, são cheios de significado, de propósito do curso, o brevê do Nerd Nômade também tem
que é o logo do Nerd Nômade adaptado para o brevê, que tem ali o cursor do mouse, a seleção, o círculo formando a bússola, tem um átomo em cima que representa mais a parte científica, filosófica e do conhecimento, e assim como as asas que transmite a liberdade e o propósito de ter um caminho. E o Nerd Nômade não vai ser só um canal de viagem, é sobre descobrir, é sobre aprender e viver. Eu quero trazer toda essa experiência para o canal e conversar mais com vocês e também mostrar o mundo do meu ponto de vista. Eu acredito que explorar esse mundo gigantesco que nós temos não é só mudar de lugar, é expandir a mente e aprender mais sobre quem nós somos. A vida pode ser mais do que colocaram na nossa cabeça. Existe um estudo que diz que 20% da população tem uma mutação no gene DRD4. E a mutação é a 7R, que fica nesse gene DRD4, que afeta o nível de dopamina da pessoa e faz ela ser mais predisposta a ter curiosidade, a aprender mais, a explorar as coisas e sair da sua zona de conforto. Geralmente é chamado de síndrome de Wanderlust, eu acho que é assim que se pronuncia, e algumas pessoas nascem com essa inquietude dentro de si, que é cientificamente explicada, tá no nosso DNA, que fazem de nós pessoas predestinadas a sair do comum. É o gene do viajante, que hoje conhecemos como nômades. E eu sinto que faço parte dessas pessoas inquietas e exploradoras, porque o Nerd Nômade não é só um projeto, não é só um vídeo, não é só um canal, não é só uma identidade visual, é uma missão pessoal. É um sonho. Se você fosse você, como seria? E o que falaria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar que se acomodara. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Agora vai lá, seja autêntico e mostre sua identidade pro mundo. Seja verdadeiramente você. Para acompanhar essa jornada, a construção desse sonho e assistir os caminhos que eu vou seguir, você precisa se inscrever nesse canal para não perder os próximos vídeos. Vai viver!